Jesus. Sua família será melhor com Jesus. O texto de Lucas 8, verso 40 até o 42, depois seguiremos na sequência do relato, a partir do versículo 49. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E, indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: Não temas, crê somente, e ela será salva. Chegado à casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam. Ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: Levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Com certeza, qualquer família será melhor quando Jesus nela entrar. Com certeza. Jesus quer abençoar cada família, a minha família, a sua família. Ele quer que nós vivamos numa família que seja geradora de saúde e não geradora de doença. Isto porque a família saudável gera pessoas saudáveis. A família doente gera pessoas doentes. A família onde há amor gera famílias que reproduzem o amor. É dentro do ambiente da família onde nós aprendemos os valores mais importantes da nossa vida. Há pessoas adultas que têm dificuldades relacionais, porque são egressas de uma família que tinha dificuldades relacionais. Quando nós construímos uma família, quer consciente ou inconscientemente, nós trazemos a nossa família de referência, aquela onde nós crescemos, onde nós nos formamos, onde nós nascemos. Portanto, o esforço que esta igreja está fazendo neste mês de maio, e não apenas no mês de maio, focando família, subordinada ao tema de que a sua família pode ser melhor, não é um esforço de uma retórica vazia, não é um esforço de uma campanha vazia, porque de fato nós cremos que a sua família será melhor quando Jesus nela entrar. Jesus gostava de ir à casa das pessoas. Na verdade, a relação do Senhor Jesus com o ambiente da família é
notória no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, começa o seu ministério em Caná da Galileia e escolhe como cenário, como pano de fundo para esse início de ministério de cura, um casamento. Está lá no Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 a 11. E naquele casamento, para o qual o Senhor Jesus foi convidado, na verdade ele só foi porque foi convidado, e naquele episódio nós o vemos levando alegria para aquele casamento. Havia acabado o vinho, Jesus multiplica a água em vinho, e o vinho representa e simboliza a alegria, e Jesus levou alegria para aquela casa. Para a casa carente de alegria, para a família que tem sido marcada por discussões e tristezas, por desprazer, pelo pesar de saber que vai voltar para casa, e não pela alegria de saber que vai voltar para casa, para aquela família desestruturada, onde ninguém se entende, é uma briga só, é uma confusão só, não há paz, não há celebração, não há festa. Jesus leva alegria, como levou para esse casamento em Caná da Galileia. Jesus entrou na casa de Pedro e levou cura. Está aqui em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 38. Sogra de Pedro enferma. Jesus chega àquela casa e leva cura. Jesus entrou na casa de Levi, um homem que depois foi chamado de Mateus e era um publicano, cobrador de impostos, uma pessoa de reputação duvidosa. E Jesus entra na casa de Levi e leva perdão. Está lá em Lucas, capítulo 5, versos 29 a 32. Jesus entra na casa de Zaqueu, um homem também que não era muito bem visto, um homem que havia adquirido muita riqueza, e tudo sugere no texto de Lucas capítulo 19, que foi uma riqueza adquirida de forma não muito lícita. Jesus estava passando, Zaqueu sobe num pequeno arbusto, e dali, ele assistindo aquele cortejo que era marcado pela presença de Jesus e a multidão que o acompanhava. E os evangelhos, o evangelho de Lucas nos dá conta que Jesus para diante daquele arbusto, olha para aquele rostinho misturado com a folhagem e disse assim: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Em outras palavras, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Zaqueu consentiu. Jesus entrou na casa de Zaqueu e levou para ele o presente da salvação. Após libertar um homem dominado por espíritos malignos, conforme está registrado aqui no texto de Lucas, no capítulo 8, no versículo 26 e seguintes, depois de liberto, depois que a legião de demônios deu trégua, foi embora, não iria mais atormentar aquele homem, o Senhor Jesus deu uma ordem para aquele moço que tem a ver com família. Lá no verso 39, ele diz: volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. Eu poderia seguir aqui listando e apresentando uma série de situações relacionadas à casa. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua família. Mas eu preciso lhe dizer
que ele não faz de maneira forçada. Ele não força a entrada na casa de ninguém. Ele quer entrar, mas para que ele entre, nós precisamos convidá-lo. E guarde isso. Esse é o convite, esse é o pedido que o Senhor Jesus tem prazer em ouvir e mais ainda prazer em atender. O texto que nós lemos é um exemplo claríssimo dessa verdade. Diz o versículo 40 e o versículo 41, dizem que Jairo, que era chefe da sinagoga, chegou, prostrou-se aos pés de Jesus e fez uma oração, fez um pedido, rogou a Jesus que entrasse em sua casa. É interessante que nesse texto ele não explicita o seu pedido dizendo: Jesus, eu tenho uma filha de 12 anos que está à morte. Mateus e Marcos nos dizem que quando ele saiu a moça já estava morta. Lucas diz que ela estava à morte, versículo 42, ou seja, ele saiu de casa e deixou a sua filha adolescente muito mal, sem esperança. E ele vai até Jesus e diz: Senhor Jesus, entra lá na minha casa. Podemos sim concluir que estava implícito no pedido de Jairo a convicção, até pelas histórias que ele certamente teria ouvido, de que bastaria Jesus entrar na sua casa e o cenário de morte seria substituído pelo cenário de vida. Jairo era um homem de posição. O versículo 41 nos diz que ele era chefe da sinagoga, ou seja, era o responsável por cuidar do prédio da sinagoga, supervisionava as reuniões. Ele era um homem intimamente ligado à religião. A sua relação com o serviço na sinagoga dava a ele uma importância religiosa singular. No entanto, nada disto foi suficiente ou capaz de trazer solução para a tragédia que se abatera na sua casa. Nada disto poderia ajudá-lo. E quando eu leio esse texto e quero extrair dele algumas verdades, eu aprendo que nada desestabiliza mais a família do que um problema, uma tragédia que afete um filho. Citei aqui, no início da nossa fala, a experiência vivida tragicamente por nosso colega lá de Alcântara, São Gonçalo. Foi uma experiência tão chocante. O Dia das Mães, pensa nisso. No Dia das Mães, eu fiquei imaginando o processo de dar a notícia e o trauma de ouvir a notícia. No Dia das Mães, enquanto todas as mães estavam se alegrando pela maternidade, recebendo mensagens dos seus filhos, abraço dos seus filhos, aquela mãe recebeu a notícia e aquele pai de que o seu filho havia perdido a vida. Um problema que afeta um filho desestabiliza, mexe com a gente. Sobretudo, quando se trata de filho único. O texto diz que esta jovem, essa adolescente de 12 anos, versículo 42, não era uma de muitos filhos, embora para os pais, não importa se é um ou se são vários filhos. Mas imagine o drama de quem não tem outro filho para ser consolado.
de quem não tem outro filho para abraçar e até chorar nos ombros de um outro filho. Era o caso de Jairo. Tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. Jairo saiu de casa, certamente desesperado. E foi o seu desespero que o fez despir-se da sua posição, da sua condição. E como diz o texto no versículo 42, prostrar-se aos pés de Jesus. Ou seja, naquele momento não importava a sua posição, não importava o que as pessoas iriam dizer, não importava o protocolo, não importava a liturgia. Afinal de contas, era a filha única que estava à morte. E para ele, certamente, tê-la curada era o que mais lhe interessava. Jairo fez o pedido mais importante para que uma família seja melhor. Qual é o pedido? Jesus, entra em minha casa. Porque foi isso que ele pediu. Está aí no versículo 42. Rogou-lhe que entrasse em sua casa. Veja bem que Jesus entrar na casa não é necessariamente você ter a religião dentro de casa. Porque é verdade que há famílias religiosas que não diferem muito das famílias que não são religiosas. Há famílias que são religiosas e que brigam tanto ou mais, e quando eu falo briga, não é aquela manifestação de temperamentos diferentes que compõem a família. De ter um pai e uma mãe que são diferentes, o filho que é diferente, mesmo filhos gêmeos são diferentes. Um não será jamais semelhante ao outro. Eu não me refiro àquela agitação de uma família que é um organismo vivo. Eu estou me referindo àquela família que vive um pé de guerra. E pior, ao som de louvores. Sabe por quê? Porque a religião pode estar presente, mas não é isso que faz uma família ser melhor. A família será melhor quando Jesus nela entrar. Portanto, o pedido de Jairo é o pedido que eu quero encorajar você a fazer nessa noite. Jesus, entra na minha casa. Jesus entra na minha vida. Talvez eu esteja falando aqui, certamente estou falando para pessoas que já têm o temor de Deus, são servos de Deus, mas vivem o drama de terem dentro de casa pessoas que não têm o temor de Deus. Mais um motivo para você orar, meu irmão, minha irmã. Jesus, entra na minha casa. Repito que assim como ele atendeu ao pedido de Jairo, ele está pronto a atender o seu pedido. O texto diz, versículo 42, que após o pedido de Jairo, o texto nos informa que ele atendeu de imediato. Ele não considerou, não pensou, olha, talvez eu vá amanhã, quem sabe, daqui a 2 dias, no próximo sábado eu vou. Não, diz o texto, e indo ele, apertava-o a multidão. Jesus atendeu. E com certeza, a presença de Cristo na casa de Jairo foi o grande divisor. O sofrimento de uma filha, da filha de Jairo, fez buscar por Jesus, bem como o fez também se humilhar. Eu quero nessa noite
à luz desse texto, extrair alguns resultados que brotaram da presença de Jesus na casa de Jairo. O que aconteceu naquela casa? Antes, porém, eu preciso dizer que os relatos bíblicos dos milagres de Jesus, e não são todos os milagres que estão registrados aqui, ele operou muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. João nos informa, no Evangelho, que ele operou muitos outros sinais, mas os que aqui estão escritos para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tenhamos vida em seu nome. Ou seja, o milagre não era o alvo final. O milagre não era o ponto final. O milagre não era o objetivo maior do ministério de Jesus. Os milagres eram, na verdade, elementos que provocavam e provocam o desejo, a vontade de alcançarmos o alvo maior, que é a salvação em Cristo Jesus. A sua família pode ser melhor quando Jesus nela chegar. E o que aconteceu na casa de Jairo? Jesus entrou na casa de Jairo e a primeira coisa que ele levou foi fé. No verso 50, porque o relato do capítulo 8, ele é interrompido para o registro da cura de uma mulher, igualmente com 12 anos, que padecia de uma hemorragia continuada. Imagine uma mulher 12 anos perdendo sangue. Imagine uma mulher 12 anos vivendo esse desconforto, vivendo essa insegurança de uma hemorragia crônica, sem contar os desdobramentos clínicos por conta dessa perda continuada de sangue. E depois, então, no versículo 49, nós temos a continuidade do milagre. Jesus está se aproximando da casa de Jairo. E diz o texto que as pessoas vieram de lá trazendo uma notícia de morte. A tua filha está morta, não incomodes o mestre, verso 49. Mas quando Jesus chega, ele leva fé. E a resposta de Jesus a esse coro de morte, a essa afirmação de morte, é uma mensagem que encerra e traz fé. Está aí no versículo 50. Enquanto diziam, tua filha está morta, não incomodes o mestre. O que é que Jesus diz para Jairo? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Preste bem atenção, meu amigo, meu irmão. Quando Jesus entra em nossa casa, ele leva fé. A fé que nos leva a crer no impossível. Esse é um dos relatos de ressurreição operados pelo Senhor Jesus. A menina estava morta. Não tinha mais jeito. Caso encerrado. Não adianta mais incomodar o mestre. Fechou a conta. Não tem mais jeito. Essa é uma expressão que muitas vezes nós, na nossa limitação humana, dizemos. Olhamos para um casamento desajustado, complicado. Hoje pela manhã
tivemos aqui uma experiência muito interessante. Eu aprendi muito ouvindo os irmãos compartilhando aqui sobre família. Essa é uma voz que muitas vezes se ouve, não tem jeito, chuta o balde, joga a toalha. E outras afirmações, expressões que têm a ver com essa ideia de não tem jeito, caso perdido. Olha, não adianta não, seu filho é um caso perdido, seu casamento é um caso perdido, a sua família é um caso perdido, a menina está morta, é caso perdido, não tem mais jeito. Mas a resposta da terra é essa: não incomodes o mestre, está morto. A resposta do céu é esta: não temas, crê somente. Jesus levou então fé quando ele entra na casa. E casa aqui não é o prédio, obviamente. Não é espalhar porções da Bíblia por toda a parede. Como aquele homem, há muitos anos atrás, a quem eu evangelizava, e um dia ele disse para mim: pastor, na minha casa, a Bíblia fica sempre aberta, no Salmo 91. E pastor, as páginas estão até amareladas, aberta no Salmo 91. Transformando, na verdade, a Bíblia num amuleto. Para aquele cidadão, a Bíblia aberta no Salmo 41, na sua sala, com as páginas amareladas, tem o mesmo sentido para aquele que espalha na parede da sua casa. Tantas imagens. Entrar na casa não é entrar no prédio. Entrar na casa não é entrar no imóvel. Entrar na casa é entrar na vida de uma pessoa. Está entendendo? Então a primeira coisa que Jesus levou à casa de Jairo foi fé. Sua família pode ser melhor e a sua família será melhor se você deixar Jesus entrar na sua vida. Quantas histórias nós temos de famílias inteiras que foram modificadas, mudadas, porque o Evangelho entrou no coração de uma pessoa. E no coração daquele, muitas vezes enfrentando lutas, perseguição, escárnio, mas o coração entrou no coração, Jesus entrou no coração daquele jovem, daquela adolescente, que ficou apaixonada por Cristo, sem liberdade de orar na sua casa, às vezes orando no banheiro da casa ou no seu quarto, porque a família a escarnecia. E o Evangelho entrou através de uma pessoa. E quando o Evangelho entra no coração de uma pessoa, Jesus entra no coração de uma pessoa, ele começa a mudar aquele ambiente. E vai mudando. E não são poucos os relatos de pessoas, famílias inteiras que foram modificadas e transformadas, porque Jesus entrou. Olha para mim. Sua família será melhor. Mas deixa Jesus entrar na sua casa, no seu coração. Segundo lugar, Jesus entrou na casa de Jairo e levou esperança. No verso 51, no verso 50, a gente aprende aqui do texto que não só Jesus deu uma palavra de fé, mas deu uma palavra de esperança. Ele disse: ela será salva. Foi a esperança que levou Jairo até Jesus. Quando ele saiu de casa, nós vimos aqui que a sua filha estava morta. É a esperança que nos leva a ver saída em situações aparentemente sem saída.
é esperança. É esperança de ver, num cenário sombrio, que haverá solução, que há saída. Jesus operou no coração de Jairo a esperança, foi a esperança que o fez desesperado, angustiado, aflito, deixar a sua casa e buscar ajuda. Enquanto todos diziam, não tem mais jeito, Jesus afirma, ela será salva. A pregação do Evangelho é pregação de fé e pregação de esperança. Aqui nesse auditório, não uma, nem duas, várias pessoas, que são expressões vivas, materializadas, concretas, de que a esperança deu resultado na transformação de uma vida. Terceiro lugar, estão comigo até aqui? Amém? Jesus levou fé, entrou na casa de Jairo, levou esperança, mas também Jesus entrou na casa de Jairo e levou vida. Levou vida. A palavra de Deus nos diz que quando ele se aproximou, todos estavam chorando e pranteando. O Senhor Jesus olha para uma mulher, para uma menina morta, e diz assim, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riram de Jesus, diz o verso 53. Nos outros dois evangelhos, como eu disse, o relato é de que ela estava morta. Mas ele, verso 54, pegando-a pela mão, clamou, levanta-te, menina. Marcos usa o aramaico da seguinte forma, talita cumi. É como quem diz assim, filha, eu te ordeno, levanta-te. É o príncipe da vida, o rei da vida, falando para alguém que estava morta. Jesus leva a vida. Ah, meus irmãos, senhoras e senhores, Jesus fará a sua vida melhor se você deixá-lo entrar no seu coração e na sua casa. Então Jesus levou vida a famílias que têm um ambiente de morte. Muitos anos atrás, eu era ainda seminarista, e andando muito nos bairros da nossa cidade, penso que talvez conheça mais os bairros de Barra da cidade do que os próprios barrenses. E eu fui visitar uma família num bairro da nossa cidade, e chegando lá era um ambiente de morte. Penumbra, janelas fechadas, aquele cheiro de ausência de vida. E para completar o quadro, tinha uma coruja na janela. Mas não era uma estátua de coruja, uma coruja de fato. E coruja tem um olhar assim meio estranho, não é verdade? Aquele olhar assim meio esquisito, né? Que ambiente? Ali uma pessoa deitada, um ambiente de tristeza. São pessoas até conhecidas na cidade. E eu me lembro que ali, compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho foi entrou no coração da matriarca, entrou no coração do esposo, aceitou a Cristo, ela aceitou a Cristo, o Evangelho foi entrando na família, as janelas se abriram, a coruja foi embora, e a vida chegou. E era muito interessante, depois de um tempo, chegando àquela casa, não ter mais o cheiro de morte,
o ambiente de morte, o ambiente de tristeza. Havia ali o ambiente de vida. Oh, irmãos céus! E a gente via no semblante daquele senhor idoso, que tempos depois partiu para a eternidade, aquele sorriso meigo, aquela alegria que é própria de alguém em cujo coração Jesus entrou. Jesus entrou na casa de Jairo, levou vida. Ele pode entrar na sua casa e levar a vida. Por fim, estão me acompanhando? Estou lendo aqui o Evangelho, analisando esse texto extraordinário. Jesus entrou na casa de Jairo e levou alegria. Alegria. Riram de Jesus, diz o verso 53. Mas quem ri por último, ri melhor. Porque diz o texto que a moça viva, o espírito voltou, ela se levantou, Jesus mandou que lhe dessem de comer. E o verso 56, que resume, mas você, pai e mãe, pode compreender a alegria desses pais. Seus pais ficaram o quê? Maravilhados. Você sabe o que é isso? Tomados de uma alegria indescritível. Já citei aqui há um tempo atrás uma cena que vi no noticiário de uma criança que foi sequestrada. E deve ser algo desesperador. Não gosto nem de imaginar. Pensar onde é que está, como está viva, está morta, ninguém dorme, ninguém come, ninguém descansa, todo mundo chora. Desespero. Daquelas experiências que a gente assiste, mas as imagens ficam depois gravadas no coração. Mas teve um final feliz, graças a Deus. A polícia conseguiu identificar os sequestradores, conseguiram prender os sequestradores e conseguiram resgatar a criança. A cena foi linda, apoteótica, cinematográfica. O bairro todo aguardando juntamente com os avós, com os pais da criança, a chegada daquela pequena criança que fora sequestrada. Eu vi a cena e me emocionei. Quando chega o carro da polícia, os policiais saem com a criança no colo e entregam nos braços dos pais e dos avós. Meus irmãos, o que eles viveram é o que estes pais viveram. Era uma alegria só. Era um choro misturado com riso, um riso misturado com choro. Era um choro não de tristeza, mas era um choro de alegria. A alegria tomou o coração daquela família. É isso que aconteceu aqui. Os pais ficaram maravilhados. Jesus levou alegria. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Jairo buscou por Jesus e foi abençoado. Qual foi o pedido dele? Você lembra? Lá no versículo 41, pediu que Jesus fizesse o quê? Entrasse, onde? Em sua casa. Está lá. Suplicou que Jesus chegasse até a sua casa. Essa é uma oração que ele gosta de ouvir e mais ainda de responder. E o resultado foi que Jesus
levou fé, esperança, vida, alegria. Jairo buscou e foi abençoado. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: qualquer pessoa, em qualquer lugar, que o busque, pedindo sinceramente que Jesus entre na sua casa, Ele tem prazer de ouvir esse pedido. Há coisas que mudam na hora, mas há outros que mudam com o tempo. Eu não estou aqui dizendo que se você pedir para Jesus entrar na sua casa hoje, amanhã já vai estar tudo bem. Não, nem sempre. Mas é importante a sua permanência, para que a busca por Jesus não seja uma busca por troca. O indivíduo recebe uma bênção,